Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Irmãos, hoje eu quero estar falando sobre a existência de Deus, a existência do Eterno. Deus realmente existe, irmãos? Se a gente for parar para pensar, tudo que existe é porque teve um início. Eu quero estar lendo aqui um artigo sobre a existência de Deus, mas antes eu quero estar fazendo algumas reflexões, pensando acerca desse assunto. Se a gente for parar para pensar, os ateus estão certos. É isso mesmo, ateus. Se algum ateu for ver esse vídeo, você está certo. Realmente Deus não existe. E Deus nunca existiu, porque tudo que existe teve um início, tudo que existe teve um princípio, não existia antes e veio, a ter existência. O que é existência? Vamos ler aqui. Existência, estado de quem subsiste, sobrevive, o fato de viver, de estar vivo. O nosso Deus simplesmente não está vivo, ele é a vida, ok? E ele não teve princípio e não vai ter fim. Olha o que a palavra de Deus diz aqui no Salmo 90, verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, nosso Deus, ele não existe, ele é. Ou seja, ele sempre esteve lá. Ele não teve um início, ele não teve um princípio. Ele não existia e passou a existir. Não, ele sempre esteve lá. Por isso que no Salmo 46, verso 1 diz: Deus é. Simplesmente isso, Deus é. Se a gente for para Isaías 57:15, Salmo 41:13, Salmo 146:10, Eclesiastes 13:11, a gente também vai ver esses versos falando sobre a eternidade do Eterno, e a inexistência de um princípio, ou seja, Deus é. Deus sempre esteve lá. No entanto, a gente precisa falar que Deus existe para explicar, para os incrédulos. Eu vou estar lendo aqui um texto, sobre o Eterno, sobre a existência do Eterno, acaba se criando aqui um paradoxo, e eu tenho certeza que vai agregar muito conhecimento a todos. É uma história fictícia, de dois bebês conversando no ventre da mãe. No ventre de uma mãe havia dois bebês. Um perguntou ao outro: você acredita em vida após o parto? E o outro respondeu: é claro, tem que haver algo após o parto. Talvez nós estejamos aqui para nos preparar para o que virá mais tarde. Bobagem, disse o primeiro. Que tipo de vida seria essa? O segundo disse: eu não sei, mas haverá mais luz do que aqui. Talvez nós poderemos andar com as nossas próprias pernas e comer com as nossas bocas. Talvez teremos outros sentidos que não poderemos entender agora. O primeiro retrucou: isso é um absurdo. O cordão umbilical nos fornece nutrição e tudo o mais de que precisamos. O segundo insistiu: bem, eu acho que há alguma coisa e talvez seja diferente do que é aqui. Talvez a gente não vá mais precisar desse tubo físico. O primeiro contestou: bobagem. E além disso, se há realmente vida após o parto, então por que ninguém jamais voltou de lá? Bem,
Eu não sei, disse o segundo, mas certamente vamos encontrar a mamãe e ela vai cuidar de nós. O primeiro respondeu, mamãe? Você realmente acredita em mamãe? Isso é ridículo. Se a mamãe existisse, então onde ela está agora? O segundo disse, ela está ao nosso redor. Estamos cercados por ela. Nós somos dela. E é nela que vivemos. Sem ela, esse mundo não seria e não poderia existir. Disse o primeiro, bem, eu não posso vê-la, então é lógico que ela não existe. Ao que o segundo respondeu, às vezes, quando você está em silêncio, se você se concentrar e realmente ouvir, você poderá perceber a presença dela e ouvir sua voz amorosa. Nosso Deus, irmãos, Ele está lá, Ele sempre esteve lá, do outro lado, e vai estar por toda a eternidade. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom.